Olá pessoal, tudo bem? Então, nessa aula a gente vai aprender alguns conceitos básicos de estatística, em particular ali os tipos de gráfico mais utilizados e os conceitos de média, moda e mediana. Então, o que é a estatística? É a área da matemática que faz a coleta, a organização, a análise e a interpretação de dados, especificamente dados numéricos. Então, ela usa vários métodos para compreender uma realidade específica, um problema que é ser investigado na população, de uma cultura, ou de uma questão política, ambiental, tudo aquilo que tem a coleta de dados que possam ser quantificados, a estatística ajuda, a entender essa realidade, como se fosse um raio-x, só que em vez de sair uma imagem, vai sair números. Então é isso que ela faz. Dentro desse processo, algo que a gente sempre encontra são os tipos de gráficos de tabelas. Porque como ela coleta os dados e isso vira números, esses números depois são organizados em forma de gráficos para ficar mais fácil as pessoas entenderem os resultados. Cada gráfico tem uma característica, tem algum elemento especial que a gente vai ver agora, E é muito importante conhecer e interpretar esses gráficos, porque é um conteúdo que cai muito em Enem vestibular, concurso, mas também é um conteúdo do dia a dia, que a gente vê em reportagem, jornal, Então é algo que a gente tem que entender para o nosso próprio cotidiano. Então, o primeiro tipo de gráfico é o gráfico de coluna. O que ele faz? Ele indica um dado quantitativo sobre diferentes variáveis. Então, se eu pensar, por exemplo, nesse primeiro gráfico que está ali, ele fala sobre a questão populacional de alguns países. Então, lá na minha linha horizontal, lá embaixo, eu tenho as variáveis, que é o quê? O nome dos países. E na minha linha vertical, eu tenho a questão quantificada, que são os números. Então eu consigo ver aqui claramente que a China está em primeiro lugar, que a Índia está em segundo. Quer dizer, é fácil de eu identificar quem é o maior ou o menor, porque as colunas têm esses tamanhos e os tamanhos estão direcionados com a quantidade. Então, ou seja, o mais alto é a maior quantidade e o mais baixo é a menor quantidade. Então, o gráfico de colunas ele serve quando a gente quer fazer esse tipo de comparação. Então, uma coluna é o número e a horizontal lá embaixo vai ser as variáveis. O gráfico de barras ele tem a mesma função. Também a gente vê a barra maior, como é o maior número, e a menor sendo o menor número. Só que a diferença é que ela inverte a variável e coloca na horizontal as variáveis, nesse caso aqui as regiões do país, e os números que antes estavam na vertical agora estão na horizontal. Então essa é a única diferença do gráfico de barras para o de colunas, é que os números estão deitados, então a coluna também fica deitada. E também é um dos gráficos mais utilizados. O gráfico de setores ou de pizza, ele também é chamado de pizza porque parece uma pizza, é um gráfico circular. É um gráfico também muito utilizado quando a gente quer fazer alguma relação assim de proporção, quer mostrar nessas diferenças. E geralmente tem a ver com porcentagem. Então, por exemplo, se eu olhar o gráfico ali abaixo, distribuição de água no mundo. Então eu vou pensar nesse aqui primeiro. Quando eu olho isso aqui, de cara a gente vai ver que o maior pedaço é esse aqui, que é o de 71%, que é o da água congelada. Então eu já consigo identificar só no olhar que a água congelada ela é a maior parte de água que a gente tem aqui no planeta, que corresponde à parte da água doce. Depois eu também vejo que a umidade do ar é a menor parte, que é só 4%. Então esse gráfico facilita a gente comparar, quanto que esse aqui é maior que esse, quanto que a água congelada tem a mais que a umidade do ar. Eu vejo pelo tamanho, olha só a abertura que esse aqui tem e esse aqui é pequenininho. Então, também é utilizado esse tipo de gráfico quando a gente quer fazer essas comparações, E geralmente utilizando porcentagens. E o gráfico de linhas também é muito utilizado para mostrar uma evolução numérica, Quer dizer assim, em geral a gente tem uma questão de anos, como aqui embaixo, os anos estão passando, de 1980 até 2010, e aqui a gente tem os números na vertical. Então aqui é um gráfico sobre a população brasileira urbana e rural. Se eu ver a população urbana, na década de 80, ela estava aqui, em quase 70 milhões. Agora, ao longo dos anos, conforme os anos foram passando lá embaixo, o que foi acontecendo com esse gráfico, essa linha? Foi subindo. Então agora a gente já está com um número bem maior. Em 2010 já estava com quase 90 milhões. E já a população rural, que estava aqui nos 30 e poucos milhões, agora está abaixo de 20. Então essas linhas nos mostram que através do tempo os números estão diminuindo ou aumentando. Fica fácil de visualmente eu identificar isso. Então, quando tem a ver com essa questão de anos, de comparar crescimento, o gráfico de linhas também é muito utilizado. Tá?
Bom, a gente também tem as tabelas, ou os quadros, né? Quando a gente quer construir uma informação e não está preocupado com essa questão do desenho, do formato, né? De ser muito visual, eu estou preocupado só com o número mesmo, eu posso usar uma tabela, do jeito que está aqui. E fica fácil associar, né? Então aqui não é tão visual, não tem um desenho de uma barra, uma linha, mas eu também consigo identificar pelas linhas e pelas colunas, né, as informações de cada dado. Então também é uma forma da gente estar usando a estatística. Bom, para que isso tudo serve? Né? Para interpretar a realidade. E dentro dessa interpretação tem alguns cálculos que são importantes na estatística, que no caso, no que a gente vai ver hoje, é as medidas de tendência central. O que são essas medidas? São um conjunto de cálculos que ajudam a gente a identificar as características gerais daquele conjunto de dados. Então a média, a moda e a mediana são as medidas de tendência central, que vão olhar na centralidade dessas informações o que mais está acontecendo ali dentro. Então, o que é a média? A média é aquilo que a gente já conhece, que é a soma de todos os termos dividido pelo número de termos. Então, se eu digo que um estudante tirou 5, 9, 8 e 10 nas suas notas, qual que é a média que ele vai ter no boletim? Eu tenho que somar o 5 mais o 9, mais o 8, mais o 10, ou seja, somar os meus dados, colocar aqui, e vou dividir por quanto? Se eu tinha 4 notas, tenho que dividir por 4. Então, eu vou somar tudo, deu 32, dividido por 4, deu 8. Então, a média desses dados é 8. Então, 8 é a nota que ele vai ganhar no boletim. Tá? Então, a média é isso, somar tudo e dividir pela quantidade de termos. Também a gente pode chamar de x barra. Então, alguns livros vão chamar de m de média, outros vão escrever média, outros vão usar x barra. Então, sempre que a gente vê esse desenho aqui, x barra, a gente está falando de quê? De média. Então, soma tudo e divide pela quantidade de termos. Assim a gente tem a média. O que é a moda? Então, a gente costuma falar, né, no nosso cotidiano, o que está na moda agora? O que está mais na moda? O que é moda? A moda é o que aparece mais. Então, quando eu digo que uma roupa está na moda, é porque está todo mundo usando. Então, nos números é a mesma coisa. Qual é a moda desse conjunto de números aqui? Eu vou ver o que mais aparece. Eu vejo que o 9 aparece 3 vezes. Ó. Os outros números aparecem só uma ou duas. Então, a moda desses números aqui, ou seja, o que mais está aparecendo, é 9. Então, isso é a moda de um conjunto numérico. É aquilo que mais aparece. Então, é só olhar e ver o que mais tem. Não precisa fazer nenhum tipo de conta. É uma coisa que a gente identifica logo de cara. Agora a gente vai ver a mediana. Então, o que a mediana tem? Qual a característica dela? É colocar os dados em ordem decrescente ou crescente, ou seja, do menor para o maior, e ver quem exatamente está no meio. Então, se eu pegar esses números aqui, como é que eu faço para achar a mediana? Eu tenho que colocar eles em ordem. Então, o 2 é o menor, depois vem o 4, depois tem o 5, tem outro 5, o 6, o 7 e o 9. Do menor para o maior. Quem é que está bem no meio desses números? Então, eu tenho 7 termos. O meio é o número 4. Aqui no meio a gente tem o quarto termo. Então, eu tenho 3 para cá e 3 para lá. Bem no meio disso tudo tem o 5. Então, o 5 é a mediana. É o cara que está ali na metade que divide esses números. Então, a mediana é esse aqui. Tá? Então, é só pegar e colocar do menor para o maior e ver quem está bem ali nos termos central. Dividindo tudo na metade. Né? Metade para cá e metade para lá. Então, esse cara aqui do meio é a mediana. E quando acontece eu ter dois caras aqui no meio, eu ter um número par, por exemplo. Então aqui eu tenho 6 termos. Como é que eu acho a mediana? Boto em ordem, do menor para o maior. Quem é que está no meio? Bom, eu tenho 6 termos, né? Então o meio seria bem aqui, entre o 4 e o 6. Então o que eu tenho que fazer? Somar 4 mais 6 e dividir por 2. Então sempre quando eu tenho um número par de elementos, a mediana é pegar os dois do meio e dividir por 2. Somar e dividir por 2. Então, 4 mais 6 é 10. 10 divide por 2, 5. Então, a mediana é 5. No exemplo anterior, não precisava fazer isso, porque eu tinha 7 termos. Então, no meio, né, é o quarto termo, é o 5 sozinho. Beleza. Mas nesse caso aqui, eu tenho 6 termos. Então, eu não tenho alguém aqui no meio. Então, esse meio aqui vai ser somar o 4 mais o 6, que está um do lado do outro, que vai dar 10, dividido por 2, vai dar 5. Então, a mediana aqui vai ser 5. Agora tem alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, essa questão de Enem, ela traz um gráfico
sobre o comportamento de emprego e ela pede para calcular a mediana. Então, tem um gráfico aqui com vários números. Ó. Eu quero saber qual é a mediana desse gráfico. O que eu tenho que fazer? Mediana colocar do menor para o maior. Então, eu vou pegar o meu gráfico, vou tirar os números e colocar do menor, que é esse aqui, até o maior, que é esse aqui. Então, você tem que organizar esses dados que estão aqui, ver quem é menor e ir subindo até o maior. Nesse caso, eu também tenho um número par de termos, né? Eu tenho aqui, então, 10 termos. A mediana está aqui no meio, ó. Só que, então, como é um número par, o que eu tenho que fazer? Pegar os dois, somar e dividir por 2, que nem eu fiz antes. Então, eu vou somar esse número aqui mais esse número aqui, somando eles, né? E dividindo por 2. E aí vai dar a minha mediana, que no caso seria a letra B. Então, só colocar do menor para o maior. No caso aqui que tem um número par de termos, somar os dois do meio e dividir por 2. Bem tranquilo de fazer. Aqui tem outra questão sobre média, né? Aqui fala, comprei 5 doces a R$ 1,80 cada. 3 doces a R$ 1,50 e 2 doces a R$ 2,00. Qual foi o preço médio do doce? Então, eu quero saber a média. Eu tenho 5 doces de R$ 1,80, 3 de R$ 1,50 e 2 de R$ 2,00. Então, eu tenho que saber primeiro o total, somar tudo. Então, eu faço 5 vezes R$ 1,80, mais 3 vezes R$ 1,50, mais 2 vezes R$ 2,00. Assim, eu vou saber quanto que eu gastei, que vai dar R$ 17,50. Então, na compra disso tudo, o total foi R$ 17,50. Como eu quero a média, tenho que dividir pelo total de termos. Quantos doces eu comprei? Comprei 5 mais 3 mais 2, ou seja, 10. Então, eu pego o total que eu paguei pelo total de doces e a média de cada doce foi R$ 1,75. Tá? Então, eu somei tudo e dividi pela quantidade de termos. Peguei o preço dos 10 doces que eu comprei, que custou isso aqui, e dividi por quantos doces eu comprei. Aí eu tive a média. Bom, gente, eram esses dois exemplos que eu queria mostrar. Então, o mais importante é entender o conceito. Tá? Com o conceito vocês conseguem fazer os exercícios. Então eu recomendo que vocês copiem isso nos seus cadernos, treinem, busquem exercícios na internet para treinar média, moda e mediana e também os tipos de gráfico. Tá certo? Desejo bons estudos para vocês e até a próxima aula.